Oiê, vamos falar sobre perfeccionismo hoje? Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Massaro, eu sou psicóloga clínica, trabalho com educação também e, além disso, eu produzo conteúdo aqui na internet, aqui no YouTube, no Instagram e lá no TikTok. Então, se você ainda não me acompanha nesses outros lugares, não deixa de me acompanhar. Agora vamos falar sobre como que a gente trata o perfeccionismo, como que você hoje pode começar a utilizar algumas dessas coisas que eu tô falando aqui para ajudar a melhorar a sua saúde mental, para você conseguir ser uma pessoa mais flexível, com menos rigidez, com mais flexibilidade nas relações consigo mesma, com as imperfeições da vida, né? E se você já chegou até aqui, eu quero te convidar a dar um like nesse vídeo e a garantir que você está inscrita no canal. Vai significar muito para mim. Então, bora para como que a gente trata isso. Um primeiro ponto seria sobre aumentar a motivação da pessoa em relação a tratar o perfeccionismo. Ela precisa entender que o perfeccionismo, ou você mesmo que está me escutando, pode estar se identificando com todos os pontos que eu falei até agora, você precisa entender que o perfeccionismo, ele é uma coisa que é aprendida e ele pode ser desaprendida. Né? Como a gente falou aqui, ele está atrelado a você ter aprendido que o seu senso de valor ele é diretamente ligado e proporcional com as suas conquistas. E isso é uma coisa que a gente tem que desaprender, a gente tem que desgrudar uma coisa da outra, tá? Então, não só aumentar a motivação em relação a isso, como também aumentar a percepção desse automonitoramento dos comportamentos contraproducentes ou comportamentos mantenedores, como já foi falado aqui. Então, o ponto 2, já que você já está automonitorando esses comportamentos contraproducentes, seria trabalhar eles. Como que a gente pode trabalhar esses comportamentos contraproducentes ou comportamentos tão rígidos, né? Padrões rígidos, regras que você coloca em relação a você mesmo. Seria um pouco perguntar para si mesmo, né? Se questionar, ok, se eu não atingir, se eu não fizer esse vídeo 100% perfeito, será que não vale a pena mesmo assim fazer e produzir? Será que alguma pessoa aqui que está assistindo não pode aprender algo que eu estou trazendo? Começar a se perguntar, a se questionar, desafiar esses padrões mentais. Então, ok, qual que poderia ser a pior coisa que poderia acontecer se eu gravasse um vídeo que é 90%, 80% e não 100% perfeito, né? Qual que seria a pior coisa que pode acontecer se eu não ser promovida para gerente até os 25 anos, os 30 anos, sei lá. Então, começar a desafiar essas crenças, tentar flexibilizar mais ela, normalizar um pouco mais essa imperfeição da vida, essa imperfeição com você mesmo. Um outro ponto seria trabalhar experimentos comportamentais. O que isso significa? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que é perfeccionista com horário, então se a pessoa ela chega 10:01, já é inadmissível, né? Você não pode nunca chegar atrasado, você não pode nunca deixar uma pessoa esperando por 1 minuto que seja, né? E a pessoa não pode fazer isso com você também. Então, um exercício seria, por exemplo, você chegar atrasada 5 minutos, para você ver o que acontece. Obviamente, eu não tô falando aqui para nós sermos desleixados com o tempo dos outros, né, com o nosso tempo, nada disso. Mas para pessoas que são perfeccionistas, são tão rígidas cognitivamente falando, é importante que elas testem essas coisas, né, do que jamais poderia acontecer, que é inadmissível acontecer. Então, testa isso. Manda um e-mail faltando uma vírgula, faltando um acento e vê o que acontece. Vê se o mundo vai desmoronar mesmo, vê se você vai morrer. Testa ali. Posta, sei lá, um story com uma letra errada, escreve a palavra de uma letra errada. Enfim, testa isso para você ver o que acontece. Porque muitas vezes essa catastrofização ela está inteiramente na nossa mente. E aí a gente começa a colocar à prova esses comportamentos e essas regras vão conseguindo flexibilizar um pouco mais, porque a gente vai vendo, ó, o mundo não acabou, eu não morri, tá tudo bem. E vai testando isso.
Uma outra coisa importante é aquilo que a gente já falou bastante aqui, é flexibilizar mais esses padrões cognitivos. Então, flexibiliza aí esse pensamento 880, né? Como falam muito, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Eu gosto de falar muito que entre o preto e o branco tem aí 50 tons de cinza. Então, testa isso. Vai, assim, trabalhando, não é só um polo ou outro. Né? Tem ali um meio do caminho, tem ali um caminho do meio. Um exercício bem legal de fazer é o contínuo cognitivo. O contínuo cognitivo, resumidamente, é uma linha que a gente faz com o paciente na terapia. A gente escreve uma linha e escreve ali o que seria o 100%. Então, o que seria 100% de perfeição? Em relação a, sei lá, a um trabalho que eu preciso fazer, um trabalho que eu preciso entregar para o meu chefe. Então, o que seria esse 100%? O que seria o 0%? Assim, o fracasso mesmo. Tá. E aí, começa a ver onde que você tá nisso. Né? Começa a despolarizar um pouco. É muito interessante e muitas vezes quando eu faço isso com os meus pacientes na clínica, eles vão realmente se reposicionando lá. Eles acham que tá ali, não, eu acredito 80%, 90% nisso. Não, eu tô ali, assim, no extremo mesmo. E aí quando a pessoa vai vendo, a gente vai só fazendo pergunta, a pessoa vê que não, na verdade eu tô ali mais pro 50%, 30%. Então, ela vai conseguindo enxergar ali um caminho do meio. Uma outra estratégia muito interessante é você manter um diário da autocompaixão, por exemplo. Então, quanto mais você consegue escrever coisas que autocompassivas que acontecem com você, né? Coisas que você tem gratidão, por exemplo, coisas que você já acertou e fez muito bem, recebeu tais elogios. Quanto mais você consegue colocar isso, principalmente intrinsecamente, não dependendo dos outros, isso vai te ajudando a trabalhar mais a autocompaixão com você mesma. Então começa a perceber quando que você tem usado mais a voz autocompassiva ou mais a voz autocrítica. E por fim, um último exemplo aqui de um exercício legal de fazer é criar um gráfico de pizza. Então, nesse gráfico de pizza, é legal perguntar para a pessoa, você se perguntar mesmo, de onde que vem o seu valor, né? E ir colocando e pedindo para a pessoa falar, assim, 80%, sei lá, pode ser que a pessoa, a primeira instância, fale, não, 100% do meu valor é alcançar as metas, alcançar os objetivos, alcançar esse padrão ideal que eu coloquei para mim. E aí você vai se perguntando, se questionando mesmo, será que é só disso mesmo? Então vamos colocar aqui, talvez 30% é por eu simplesmente ser. Mais 20% é da minha família, me amar e, né, enfim, se importar comigo. Então, vai colocando de onde que vem o seu valor. Tipo, vai atribuindo notas mesmo, como um gráfico de pizza, para você começar a refletir. Será que só uma coisa que atrela o meu senso de valor? Ou ele está muito mais diversificado, né, difundido aí em outras questões que também não dependem 100% de mim. Então, de novo, o que eu quero trazer aqui, o tratamento do perfeccionismo, ele não é para abaixar a sua régua consigo mesmo, ele não é para você baixar os seus padrões, mas é muito mais para você refletir e conseguir flexibilizar esse senso de valor que você tem, para que não venha exclusivamente das suas conquistas. E ainda mais de conquistas e padrões totalmente inalcançáveis. Então, abaixar esse autocriticismo, aumentar essa autocompaixão para que você possa ser uma pessoa mais flexível consigo mesma e com os outros. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero muito saber o que você achou. Quero saber, você se foi se identificando com os pontos que eu fui trazendo aqui, comenta aqui que eu quero saber, eu vou ler tudo. E não deixa de curtir esse vídeo. Eu te vejo na semana que vem no próximo vídeo do canal. Um abraço!